Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta para falar da importância da memorização, né? Para quem não me conhece, vou me apresentar novamente. Eu sou a professora Claudineia, sou mestre em redação, também sou neuropsicopedagoga. Então, nós estamos falando um pouquinho do poder do conhecimento, do poder de conseguir manter a nossa mente sempre ativa na hora dos estudos. E isso não vale, né, só para quem estuda na faculdade, isso não vale para quem somente vai para a escola, isso vale para todo mundo, né? Tem pessoas que trabalham em empresas, tem pessoas que precisam dar palestras, tem pessoas que precisam adquirir o conhecimento e ficar firme sobre ele, porque todo dia ele lida com isso aqui, ó, né? A nossa mente. Então eu digo que tem maneiras muito mais fáceis da gente aprender sem decorar. Então esse é o nosso terceiro vídeo da série que está lá no YouTube, para quem perdeu o primeiro, para quem perdeu o segundo. Eu vou deixar depois para que vocês possam ir até o YouTube e acompanhar a série. Esse é o terceiro, tá? Então, se vocês puderem me seguir lá, 1000 seguidores vai ajudar muito para eu continuar dando essas dicas para vocês, tá bom? Então, hoje eu trouxe mais uma série de situações que pode ajudar a gente ser uma pessoa onde vamos compartilhar conhecimento sem decorar. É estranho, muita gente diz assim: ele é mais inteligente que eu, ele consegue mais falar a respeito do assunto que eu. Isso não é verdade. Você tem formas e formas de adquirir o seu conhecimento. Então, se você fizer isso de forma adequada, de forma correta, você vai ver que você consegue falar tanto quanto o outro. Eu vou dar uma palestra, eu consigo calmamente falar sobre isso. Eu vou para uma prova, eu consigo calmamente realizar essa prova. Eu vou fazer um curso de inglês, de espanhol, eu consigo calmamente realizar esse estudo. Então é assim que funciona, é assim que é, gente. Então hoje nós vamos dar mais algumas dicas nesse terceiro vídeo da série. Então não perca, quem perdeu, vai lá no YouTube e assista. Vocês vão gostar muito. São vídeos sempre mais curtos para que você não fique cansado e possa assistir até o final. Se puder depois dar um joinha, um like lá no YouTube, vão estar me ajudando demais, viu? Então é assim. Hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre faço aqui um mapa, né? Eu sempre falei desse mapa mental desde o início, né, do nosso vídeo. O mapa mental, ele vai ajudar a gente a falar situações onde você não vai esquecer mais. Né? De repente você tem um livro tão grande, né? Alguma coisa tão grande para fazer, o seu filho tem algo tão importante para estudar, não precisa ser exatamente uma matéria português, pode ser matemática, geografia, história, inglês, não importa. Né? A gente sempre tem que ter um método adequado para aplicar isso durante todo o nosso percurso, porque nós estamos falando, ó, da nossa memória. Né? Eu sou neuropsicopedagoga e sei o quanto isso é importante, porque nós vamos chegar também no processo da leitura, da escrita, da redação, nós vamos chegar lá, tá bom? Então hoje eu faço uma pergunta aqui para vocês, né? Eu já deixei essa pergunta aqui bem formuladinha para que vocês pensem um pouquinho rapidinho comigo. Qual a melhor forma de testar o que você entendeu? Então aí é que tá, gente. Nós entramos aí numa situação onde eu fico às vezes me perguntando, né? É muito comum você se perguntar: será que eu entendi mesmo? Ou eu decorei? Porque eu já falei no primeiro, no segundo vídeo, são maneiras diferentes de entendermos o mundo, né? Se você decorou, eu já te contei, isso não é uma boa para você. Por que não é uma boa para você? Na hora você vai me dizer assim: ah, mas eu fui bem, professora, relaxa, tá tudo certo. É, você foi bem, mas se você decorou, isso não ficou para sempre na sua vida.
Você não conseguiria, dali um tempo, falar sobre aquilo, ensinar sobre aquilo, fazer propostas sobre aquilo. Se você está dentro de uma empresa, também não conseguiria, porque eu decorei, né? Eu memorizei naquele momento, mas aquilo não ficou para mim. Então a pergunta é essa mesmo, né? Então a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: ensine sempre uma outra pessoa. Se você está no seu serviço, se você está na sua casa, né? Outro dia uma aluna de inglês me disse assim: o meu marido ele treina comigo, né? Eu não sou muito boa de inglês, mas ele treina comigo. Isso, ensine sempre uma pessoa. Cada vez que você aprender algo, esteja sempre falando sobre isso. É uma forma de aprendizado, viu, gente? E é para sempre. Isso não é decoreba. Isso significa que eu estou sempre conseguindo lidar com aquilo. Então a minha memória, ela está a todo tempo transformando aquilo, né? Me dando forças para que eu consiga até raciocinar em cima de certas situações. Não é que o outro é mais inteligente que eu, né? Não é nada disso. É que eu estou sempre em busca do saber. Então isso é importante. Então ensinar o outro é extremamente válido. Uma segunda coisa que eu coloquei aqui na nossa listinha, né, é que você precisa ter alguém para conversar na hora que você vai realizar alguma coisa. Professora, não dá, eu corro muito, né? É o dia todo, não importa. Pergunte para alguém na sua casa, em algum momento, se ele pode pelo menos te ouvir, para você trocar informações com o outro. Então, ter um amigo na hora que você vai prestar uma prova, na hora que você vai estudar algo importante, na hora que você vai dar uma palestra, na hora que você vai tentar fazer alguma coisa diferente dentro do seu trabalho, converse, troca figurinha com outro, porque é assim que as ideias surgem. Estamos novamente, estou lembrando vocês, falando da nossa memória, né? A neuropsicopedagogia, ela envolve muito isso, porque nós trabalhamos tanto com crianças, jovens e adultos com problemas de aprendizagem. Então, nós temos que fazer vários testes nessas pessoas para que elas voltem a entender que elas podem sim, que isso faz a maior diferença. Então, converse com o outro. Não pense que só a sua leitura faz a diferença, mas trocar ideias com o outro também faz a diferença. Outra coisa, se teste sozinho. Ai, não tenho ninguém. Claudineia, tentei. Isso, fale com você mesmo. Fale com você mesma. Se teste sozinho. Se pergunte, veja naquilo que você pode melhorar. Isso é trabalhar também memorização. Isso é trabalhar o diferencial dentro da sua mente. Outra coisa que eu coloquei aqui. Eu fiz até questão, é uma pessoa que eu tenho, assim, muita admiração, e eu acho que ele falou uma coisa uma vez, eu vou abrir e vou fechar aspas, tá, gente? Porque vocês conhecem essa citação que eu vou fazer, de uma pessoa muito inteligente. É inteligente por quê? É inteligente porque pensa de uma maneira fácil. Vocês, claro, todo mundo conhece Steve Jobs, todo mundo já ouviu falar nele. Então eu vou abrir, se vocês me dão licença, eu vou abrir e fechar aspas para falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Eu quero citá-lo aqui hoje nesse terceiro vídeo. Ele diz assim: crie associações. Então, ele diz assim: a criatividade é apenas conectar as coisas. Gente, se conecte o tempo todo com os outros. Se conecte com situações diferentes. Faça conexões com a vida à sua volta. Você quer ter um aprendizado diferente? Você quer ensinar o seu filho de uma forma diferente? Faça conexões. Isso nem sou eu que estou falando. Estou falando de Steve Jobs. Ele dizia sempre isso.
Uma pessoa, ela é criativa quando ela faz conexões com a vida, com o mundo que ela vive. Isso é uma forma de trabalhar a sua memória. Não esqueça disso. Pessoas inteligentes, elas trabalham situações inteligentes. Então vamos parar para pensar nisso. Ninguém é melhor que ninguém, mas você pode trabalhar isso em você, ok? No seu filho, naquele que você ama ou nas pessoas que estão à sua volta. Outra coisa, faça diagramas. Eu gosto muito de fazer, sabe aquelas árvores que a gente vai fazendo galhos e vai colocando sempre aquelas palavrinhas que vão se ligando com outras? Ai, o diagrama é tão bom. Porque eu ainda ouço dos meus alunos, professora, eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade de escrita. Nós vamos entrar nesse assunto ainda, viu, gente? Nós não chegamos lá, mas nós vamos entrar lá. Eu tenho dificuldades. Então, quando você lê devagar. Quando você tiver essa dificuldade, pare um pouquinho e faça diagramas. Vai puxando uma ideia para outra, vai colocando um quadrinho ali com uma palavra-chave e vai puxando uma ideia que vai levando a outra, que vai se raciocinando com a outra. Depois você continua a sua leitura. Então, faça um diagrama, ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Uma outra coisa que eu deixei aqui na minha listinha, né? São 13, eu tô gravando 13, é muita coisa, né? Então, eu deixei aqui na minha listinha. Aprenda a resumir. Eu acho que eu não sei resumir. Eu ainda tenho dúvidas nisso. Vamos falar sobre isso. Eu vou fazer uma aula só disso para vocês. A gente ainda vai falar um pouquinho de redação. Mas aprenda a resumir. É importante que no momento da leitura, as pausas, né? Eu já falei dessas pausas. Para quem perdeu o vídeo 1 e o vídeo 2, vai até o YouTube. Eu vou deixar depois o link lá no Facebook para vocês. E vocês vão até o YouTube para assistir o 1 e o 2, tá? Aí sim, você vem assistir o 3. Por quê? Pausas ajudam o nosso cérebro a melhorar o entendimento. Eu não posso ir direto. Eu não estou entendendo a leitura, mas eu vou continuar. Isso está errado. Então a pausa, ela é extremamente necessária. Tá aqui, ó, na minha listinha para vocês. Uma outra coisa importante. O cérebro, gente, para pensar nisso, tá? A gente está falando de situações que envolvem o desenvolvimento do cérebro. Então, eu estou falando da aprendizagem de uma forma geral, não é só em sala de aula. Então, eu quero desenvolver a minha inteligência. Então, é sobre isso que eu estou falando. Então, eu deixei uma coisa muito importante aqui na minha listinha para vocês. O cérebro ativo, ele, na verdade, ele fica mais fácil quando eu faço situações do cotidiano parecer mais fáceis para mim. Estude em grupo. Você tem como chamar pessoas para se envolver com você naquele estudo? Existe uma possibilidade disso? Dependendo daquilo que você está fazendo, existe. De repente, eu estou tendo uma aula de inglês, eu estou tendo uma aula de espanhol, eu vou apresentar uma palestra em algum lugar, mesmo que você esteja numa creche, você está ajudando ali a chamar as mães para conversar. Tudo o que você fizer, tá? Não importa o que, você está na sua empresa, crie conexões. A conexão com o cérebro ativo, ele é muito mais fácil para você poder chegar nesse nível que todo mundo brinca. É aquele lá inteligente, ele começa a falar, ele tira tudo da própria ideia. Não. Todo mundo tem o seu momento de aprender. Cada um, eu falei isso no primeiro vídeo, você tem o seu momento, mas se você for no passo a passo, esse momento vai dar certo para você. Então, estou falando agora do cérebro ativo. Outra coisa que eu deixei aqui registradinho nesse terceiro vídeo, olha lá, hein? Tem o 1 e o 2, não esqueça, tá lá no YouTube. Vão lá e me sigam, gente, eu preciso de 1000 seguidores, me ajudem. Já viu falar de acrônimos? Quem será que aí já ouviu falar de acrônimos? Eu vou trocar essa palavra. Mnemônico.
Alguém já viu falar da palavra mnemônica? Então, use isso. Eu vou te explicar exatamente o que é isso. Sabe aonde a gente consegue fazer isso? Em situações onde a pessoa ela precisa rapidamente passar em alguma coisa e ela faz cursinho. Então, quando ela faz cursinho, o professor ele trabalha muito acrônimo com o aluno. O que é um acrônimo? Eu pego uma palavra, eu faço uma associação dessa palavra e é muito interessante. Eu não sei se vocês já viram. Dessa palavra, a gente pode formar uma rima, a gente pode formar uma brincadeira, e dessa brincadeira acaba saindo a informação que a gente tanto precisa. Às vezes o livro está cansativo naquele momento, a situação ela está desgastante naquele momento, o professor vai e usa um método acrônimo. Só que você não precisa ser um professor para usar. Você pode usar você mesmo, né? De que forma que você pode fazer isso? Pegue uma palavra, associe ela a outras situações e vai rimando, vai brincando, vai trabalhando situações de palavras, de frases, onde leva a certa brincadeira que tem a ver com a matéria que você está estudando. Isso encoraja e faz você aprender, por incrível que pareça, gente. Então é bem interessante isso. O professor de cursinho, ele faz muito isso e dá muito certo. Os alunos sempre, aplaudem no final da aula. E já para encerrar, senão vai ficar muito extenso o vídeo, a gente não pode deixar de falar de um ciclo, né? Para tudo nessa vida existe um ciclo, né? Então, reveja sempre a matéria com frequência. Mas um detalhe, não faça sempre isso no mesmo lugar. Faça isso em lugares diferentes. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele tem um estímulo diferenciado quando você usa outros ambientes para estudar? É verdade. Então crie esse estímulo para você. Crie esse ciclo de estudo. Estude de outras maneiras em outros lugares. Então hoje por aqui vai ficando a minha dica, mas eu volto para falar muito mais para vocês. Até mais, gente. Obrigada, até aqui.